crianças! Hoje nós vamos tratar da disciplina de Geografia, conteúdo O Clima, quarto bimestre, unidade 4, páginas 21 a 28, aula 5. Mas antes, vamos a uma contação de história. O Sol, as nuvens e as estrelas. Vamos lá? Era uma vez, numa terra muito longínqua, um país onde estava sempre chovendo, chovendo e chovendo, com chuvas torrenciais todo dia, todos os dias, durante anos e anos. E ali vivia um menino pequenino, numa casinha na montanha com o seu papai e o seu cãozinho. Tinha 9 anos e todos os dias da sua vida tinha chovido e chovido durante todo o dia e toda a noite. Podes imaginar como é estar sempre a chover e sempre úmido? As pessoas estavam sempre a dizer-lhe que, antes dele nascer, tinha havido uma coisa estranha que se chamava Sol. O Sol era uma coisa grande, redonda e amarela, que dava calor e luz solar a tudo e a todos. E tinha sempre um sorriso na sua cara grande, redonda e amarela. Ao ver esse sorriso no sol, as pessoas olhavam para ele e devolviam-lhe o sorriso. O menino pequenino não podia imaginar na sua mente a ideia de uma coisa grande, redonda, amarela e sorridente. E não podia acreditar que as pessoas pudessem olhá-lo e sorrir, porque na sua aldeiazinha ninguém sorria, todos pareciam muito tristes. Um dia, as pessoas começaram a comentar que os céus pareciam um pouco mais claros. Ainda estava chovendo e as negras nuvens ainda estavam pairando no céu. Mas era verdade que parecia mais claro. No dia seguinte, as pessoas começaram a comentar mais que esse dia estava chovendo menos. No dia seguinte, só choveu metade do dia. No outro dia, só houve uns poucos chuviscos e as janelas gotejavam de vez em quando. E no outro, deixou de chover. No seguinte, todas as nuvens eram de cor branca. Um dia mais e apareceram pedaços de céu azul. De repente, não havia nenhuma nuvem e uma coisa grande, redonda e amarela estava pairando no céu, dando calor e luz a todos. E as pessoas olhavam para cima e sorriam ao vê-lo, porque tinha um enorme e radiante sorriso. E o menino pequeno sentou-se na sua cama e viu, através da janela, uma coisa que só tinha ouvido falar em histórias que podiam ser contos. Uma coisa grande, redonda e amarela no céu, com um grande sorriso na sua cara. Isso deve ser o sol, disse o menino, devolvendo-lhe o sorriso, e corre pelas ruas, vendo que todo mundo estava sorrindo. Muito bem. A chuva, tratada na história, tem a ver com o clima. Então, agora, nós vamos tratar sobre o que é clima e o clima no território brasileiro. O território brasileiro, em virtude da sua localização e grande extensão, apresenta diferentes tipos de clima. Os principais climas do Brasil são equatorial, tropical, semiárido, tropical de altitude, tropical atlântico e subtropical. Mas, enfim, o que é clima? Você sabia que clima e tempo são conceitos diferentes, são coisas diferentes? O tempo é caracterizado como as condições atmosféricas de um local em um determinado momento. O clima, por sua vez, é o conjunto de variações do tempo, sendo classificado após longas observações dos fenômenos atmosféricos. Portanto, o clima é estabelecido após anos de análises contínuas das repetições do tempo de um lugar. Entre os fatores que interferem no clima estão a vegetação, o relevo, as massas de ar, a umidade, a localização do planeta
além da ação do homem. Foram estabelecidas 5 zonas climáticas na Terra. São elas: Zona Glacial Ártica, localizada ao norte do Círculo Polar Ártico, é caracterizada pelo frio. Zona Temperada do Norte, situada entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, apresenta temperaturas amenas. Zona Intertropical, marcada pelas temperaturas elevadas. Já na Zona Temperada do Sul, as temperaturas são mais agradáveis. E na Zona Glacial Antártida, as temperaturas estão entre as mais baixas do planeta. Agora vamos aos climas do território brasileiro. Primeiro, equatorial. Esse é o clima predominante na região amazônica, que abrange a região norte e porções dos estados de Mato Grosso e Maranhão. A temperatura média anual é elevada, variando entre 25 graus e 27 graus, com chuvas durante todo o ano e alta umidade no ar. Tropical. Abrange estados das regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sudeste. Apresenta 2 estações bem definidas: inverno seco e verão chuvoso. A temperatura média varia entre 18 graus e 28 graus. Agora, o clima semiárido. Esse clima do Brasil predomina no interior nordestino. A temperatura é elevada, com média de 27 graus, e as chuvas são escassas e irregulares. Essas características, além da falta de políticas públicas, construção de reservatórios de água, dificultam o desenvolvimento das atividades agrícolas. Agora nós vamos ao clima tropical de altitude, típico das áreas mais elevadas dos estados do Sudeste, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A temperatura com média anual entre 18 graus e 22 graus. É mais baixa nas áreas mais altas do relevo. Uma característica desse clima são as geadas durante o inverno. Agora nós vamos ao tropical atlântico. Está presente na zona litorânea, que se estende do Rio Grande do Norte, no Nordeste, ao Paraná no Sul. A temperatura é elevada, por volta de 25 graus. As chuvas regulares e bem distribuídas são mais intensas no Sul e no Sudeste, durante o verão, e no Nordeste, durante o inverno. Agora, nós vamos ao clima subtropical. Clima predominante nas porções do território brasileiro, situadas ao sul do Trópico de Capricórnio. Inclui os estados da região sul e parte de São Paulo e Mato Grosso do Sul. A temperatura média é de 18 graus, considerada a mais baixa do país. As chuvas são regulares e bem distribuídas. O verão é quente, o inverno bastante frio, sendo comum a ocorrência de neve ou geada em determinados lugares. Muito bem. Agora vamos ao nosso livro, a nossa apostila do segundo bimestre. A atividade sobre o clima e as paisagens brasileiras da disciplina de Geografia encontram-se nas páginas 24 e 25. Na página 24, está solicitando para que vocês realizem as seguintes atividades. O Brasil é considerado um país tropical, porque a maior parte do seu território está localizada entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, na zona tropical. Essa região recebe a maior parte da incidência dos raios solares e tem temperaturas elevadas. Em nosso país, há diferentes tipos de clima, com temperaturas mais elevadas durante a maior parte do ano. Alguns climas apresentam poucas chuvas e outros são mais chuvosos. Vocês vão precisar observar o mapa Brasil Climas para responder as perguntas referentes ao mapa. As perguntas referentes ao mapa Brasil Climas são as seguintes. A. O que as cores
na legenda indicam? B. Que tipos de clima abrangem o território brasileiro? E C. Qual é o clima predominante da unidade federativa onde você mora, do estado onde você mora? Cada cor do mapa representa um tipo de clima. A cor verde claro representa o clima equatorial semi-úmido. O verde escuro representa o clima equatorial úmido. O amarelo representa o clima tropical semiárido. O marrom representa o clima subtropical. O laranja, o clima tropical. E o bege, o clima tropical de altitude. Na página 25, está solicitando a seguinte atividade. Leia as frases a seguir e, com base no que você estudou, marque se elas se referem ao clima ou ao tempo atmosférico. A. Nesta época do ano, sempre chove muito. Essa frase está se referindo ao tempo ou ao clima? Vocês vão marcar com um X. B. O dia amanheceu nublado ontem e, logo após o almoço, começou a chover. Essa frase se refere ao tempo ou ao clima. Também vão marcar com um X. C. Sempre que viajamos para o sul do Brasil, nesta época do ano, faz frio. Essa pergunta está se referindo ao tempo ou ao clima. Já no nosso caderno de atividades do segundo bimestre, vocês irão realizar as atividades da página 69 e 70. Na página 69, está solicitando para que vocês realizem a seguinte atividade. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Os termos tempo atmosférico e clima são sinônimos, ou seja, representam a mesma coisa, o mesmo sentido? Vocês vão marcar F para verdadeiro. Agora, vamos ao nosso caderno de atividades de geografia. Referente à unidade 4, paisagens brasileiras, clima e formações vegetais. As atividades propostas estão na página 69 e 70. Na página 69, está solicitando para que vocês realizem as seguintes atividades. 1. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Os termos tempo atmosférico e clima são sinônimos, ou seja, têm o mesmo sentido, representam a mesma coisa? Tempo atmosférico é o estado momentâneo do ar em um determinado local da superfície terrestre, verdadeiro ou falso? O clima é determinado depois de um longo período de observações dos estados do tempo atmosférico, verdadeiro ou falso? O tempo e o clima não influenciam nos hábitos alimentares, no vestuário, na produção agrícola, nem em outras atividades humanas, verdadeira ou falso? Na 2, está solicitando assim. Encontre e pinte no caça-palavras elementos que influenciam no tempo atmosférico de um lugar. Que é esse caça-palavras aqui. Já na página 70, está solicitando que vocês realizem as seguintes atividades. Decifre o enigma e relembre o nome do conjunto de espécies de plantas de determinado local. 4. Complete a cruzadinha. A. Floresta constituída por pinheiros brasileiros. B. É formado por gramíneas, arbustos e árvores de pequeno porte. C. Floresta típica de clima quente e úmido. D. Formação vegetal constituída por gramíneas, muito utilizada como pasto natural para a alimentação do gado.
Todas as respostas dessas perguntas acima, vocês vão colocar no caça-palavras. Muito bem, crianças. Realizem as atividades do Fórum e Produção Acadêmica. Conto com vocês, um abraço e até mais.